Fala galerinha do canal da Química, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje sabe qual é o tema do nosso vídeo? Isso mesmo, e a gente vai aprender sobre esse tema através de uma situação-problema. Então se liga só e preste atenção aí no nosso vídeo. A situação é a seguinte: a 2300 Kelvin, a constante de equilíbrio para a formação do NO gasoso é de 1,7 vezes 10 a menos 3. Lembre que a constante de equilíbrio ela é adimensional. Se você não lembra disso, é só assistir aos nossos vídeos, que a gente já tem alguns vídeos falando sobre a constante de equilíbrio. Muito bem, ele dá a reação que é N2 gasoso mais O2 gasoso, gerando 2NO gasoso também. Uma análise mostra que as concentrações de N2 e de O2 são ambas de 0,25 mol por litro e a de NO é de 0,0042 mol por litro, sobre certas condições. O sistema está em equilíbrio? Essa é a pergunta que ele faz. Caso o sistema não esteja em equilíbrio, em que direção a reação prosseguirá? Vamos entender um pouquinho melhor isso? Para que eu consiga saber se essa reação está em equilíbrio ou não, eu preciso avaliar o quê? Por quê? O que é esse Q? Esse Q é o quociente da reação. E o sistema só está em equilíbrio quando esse quociente da reação é igual ao valor de K, que é a constante de equilíbrio. Só para relembrar, se você não lembra o que é a constante de equilíbrio, é só assistir aos nossos vídeos sobre esse tema. Então, para que a gente determine o que é exatamente da mesma forma que a gente determina a constante de equilíbrio, ou seja, eu tenho a relação entre os produtos, então eu tenho aqui o C, um dos produtos. Aqui, na verdade, eu estou falando de pressão, mas para quem já assistiu os nossos vídeos sabe que esse quociente pode ser calculado pela pressão ou pela concentração, depende o que o problema está te fornecendo, ok? Então, veja que aqui eu tenho o valor de C e isso elevado ao número de mols desse produto. Da mesma forma que eu tenho aqui, olha, D elevado ao número de mols que eu tenho do produto D. Isso sobre os reagentes. E quem são os reagentes aqui, ó? Os reagentes são A e B. Veja que eu tenho A elevado ao número de mols de A, assim como eu tenho B elevado ao número de mols de B. Então, veja que aqui eu tenho uma relação entre produto e reagente. Então, vamos calcular o Q da nossa situação, ou seja, vamos calcular o quociente da reação da nossa situação-problema para analisar se ele é igual ou não à constante de equilíbrio. E assim a gente sabe se o sistema está ou não em equilíbrio. Então, vamos aqui calcular o quociente da reação. Para eu calcular o quociente da reação, veja que aqui eu tenho a concentração e não a pressão. Então, eu vou utilizar as concentrações dos produtos sobre reagente. Então, na relação de produto sobre reagente, o que eu vou ter? Ó, a concentração de NO elevado ao quadrado. Por quê? Ó, porque eu tenho 2 mols de NO gasoso aqui. Isso sobre a concentração de N2, veja que aqui eu só tenho 1 mol de N2, se eu só tenho 1 mol de N2, aqui eu nem preciso elevar a primeira, né? Mas é para vocês saberem que é por isso que aqui eu não preciso elevar ao quadrado, ao cubo, porque eu só tenho 1 mol de N2. E isso vezes O2, que eu também não preciso elevar, por quê? Porque eu só tenho aqui, ó, 1 mol de O2, ok? Então, veja, substituindo esses valores, eu vou ter que Q vai ser igual a 0,0042, porque, ó, é a quantidade de concentração de NO, então aqui, veja aqui, lembrando que é produto sobre reagente, né? Então aqui eu vou ter aqui, ó, 0,0042 elevado ao quadrado sobre 0,25, veja aqui,
né? Ambas as substâncias possuem 0,25 mol por litro, ou seja, os dois reagentes aqui possuem uma concentração de 0,25. Então, 0,25 vezes 0,25, que é a concentração de N2 e de O2. Isso, então, vai me dar um valor igual a 2,8 vezes 10 a menos 4. Esse é o quociente da reação. Lembra? Para um sistema estar em equilíbrio, a gente acabou de ver que Q, que é o quociente da reação, tem que ser igual a K, que é a constante de equilíbrio. Ele dá a constante de equilíbrio aqui, ó, que é um valor de 1,7 vezes 10 a menos 3. Esse é o valor da constante de equilíbrio. Então, veja, o valor de Q é diferente do valor de K. Então, nesse caso, se os valores são diferentes, significa que esse sistema não está em equilíbrio. Agora, resta saber se ele se dirige para o lado dos produtos ou para o lado dos reagentes, porque ele fala o seguinte, ó, que caso o sistema não esteja em equilíbrio, em que direção a reação prosseguirá. Vamos entender como funciona isso. E aí, galera, aprendendo? Tá tudo certinho? Eu espero que sim. Então aproveita essa pausa aí, que se você realmente estiver aprendendo e curtindo o nosso canal, não esquece de se inscrever, não esquece de curtir e não esquece de compartilhar com os amigos aí pra gente disseminar o ensino sobre química, beleza? Então vamos lá continuar o nosso vídeo. Presta atenção aí, hein? Vamos então entender a relação entre o quociente da reação, que é o Q, e a constante de equilíbrio, que é o K. Veja que ambas se referem à relação entre produto e reagente. Qual é a diferença? A diferença é que quando eu penso em K, significa que está na condição de equilíbrio, certo? E Q é o quociente da reação em qualquer situação. Se Q se igualar com K, ou seja, se for o mesmo valor, que é o que está aqui, significa que a situação ou que a reação está em equilíbrio, porque o quociente da reação é exatamente igual à constante de equilíbrio. Então, quando o quociente da reação se iguala a essa constante, significa que eu tenho a situação de equilíbrio. Quando Q é menor do que K, que é esse caso, veja só, a tendência da reação é sempre alcançar o equilíbrio. Então, quando Q é menor do que K, significa que para alcançar o equilíbrio, eu preciso aumentar o valor de Q, aumentar o quociente da reação. Como o quociente da reação é a relação entre produto e reagente, para que eu consiga aumentar o valor de Q, significa que eu preciso aumentar a quantidade de produto e diminuir a quantidade de reagente, para que Q aumente, certo? Então, para que aumente o valor de Q e ele alcance K, que é a constante de equilíbrio, eu preciso que eu tenha um aumento de produto e, consequentemente, uma diminuição dos reagentes. Por isso que a reação ela vai em sentido dos produtos, porque para alcançar o equilíbrio eu preciso aumentar a quantidade de produto e, consequentemente, diminuir de reagente. E se eu tiver Q maior do que K, ou seja, o quociente da reação for maior do que o equilíbrio, para que ele alcance o equilíbrio, ele precisa diminuir o quociente da reação. Para diminuir o quociente da reação, como é a relação de produto e reagente, significa que eu preciso diminuir a quantidade de produto e, consequentemente, aumentar a quantidade de reagente. Então, se eu preciso aumentar a quantidade de reagente e a reação sempre vai no sentido de chegar na condição do equilíbrio, significa que a reação vai para o sentido dos reagentes, ou seja, ela está formando reagente para alcançar a constante de equilíbrio ou para alcançar a situação de equilíbrio.
A gente já percebeu no nosso problema que Q é diferente de K, então a gente já sabe que não está em equilíbrio. Porém, ele pergunta aqui também se caso o sistema não esteja em equilíbrio, em que direção a reação prosseguirá. Para isso eu preciso comparar os valores de quociente de reação e constante de equilíbrio. Veja que o quociente da reação deu um valor vezes 10 a menos 4, 2,8 vezes 10 a menos 4. Enquanto a constante de equilíbrio, ele deu aqui no enunciado da situação, que é de 1,7 vezes 10 a menos 3. Isso quer dizer que a constante de equilíbrio é maior que o quociente da reação. Esse valor de 2,8 vezes 10 a menos 4 é um valor menor do que a constante de equilíbrio. Como que tende a chegar no valor de K, ou seja, a reação tende a ir para um lado até que alcance o equilíbrio, significa que ele precisa aumentar o valor para chegar na constante de equilíbrio. E veja, se eu tenho que o quociente da reação, no geral, é produto sobre reagente, significa que para que ele aumente esse valor, eu preciso aumentar a quantidade de produto e, consequentemente, diminuir a de reagente. Então, essa reação, ela prosseguirá para o lado dos produtos, ou seja, para a produção de 2NO gasoso. Então, essa direção que ele pergunta é para a direção dos produtos. Galera, e esse foi o tema do nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês estejam aprendendo bastante e eu espero que realmente esse canal esteja cumprindo o objetivo dele, que é ajudar a todos aí que precisam de um help em química, beleza, gente? Até o nosso próximo vídeo.